Bem, pessoal, então a gente vai trabalhar o capítulo 4 sobre a criação, tá bom? Da Confissão de Fé Batista de 1689, um estudo que nós estamos realizando nesse material. Nós vamos tratar hoje só do capítulo 4, só sobre a criação. Ele é um tópico pequeno, só tem 3 artigos, mas ele é muito importante. O seu alcance é gigantesco. Talvez nós precisaríamos ainda de até mais tempo para explorar todos os princípios, os conceitos que a gente tem aqui, tá bom? Mas esses 3 artigos nós vamos trabalhar essa noite, nesse curso, nesse encontro aqui. Assim cremos, né, que nós batizamos esse curso de Assim Cremos. Então, vamos trabalhar como a gente crê a respeito da criação. O primeiro artigo, então, ele diz o seguinte: no princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então, esse é o primeiro artigo a respeito da criação. Ele já marca algumas posições importantes, interessantes, pétreas, vamos dizer assim, para o cristianismo. Primeiro, ele fala que no princípio aprove a Deus, ou seja, foi do prazer de Deus, foi do agrado de Deus. Deus não faz nada contra a sua vontade e os seus bons planos. Então, foi do agrado de Deus, foi do prazer de Deus criar todas as coisas. A confissão ainda fala assim que aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela trabalhando, então, que nós vimos em aulas anteriores, a partir da Trindade. Então, foi graças à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que as coisas vieram a existir. Nota que ela coloca as três pessoas da Trindade em ação, em participação na criação. Às vezes a gente fica com a mentalidade de que somente o Pai criou, mas há a participação do Espírito Santo. Gênesis até fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo está em ação ali. No Novo Testamento, a gente vê a atribuição a Jesus Cristo sendo criador. Então, existem muitos textos em Colossenses e em outras partes, Colossenses 1,16, falando que por meio dele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Em 1 João, em Hebreus, também se fala sobre Cristo, Cristo sendo coautor, corresponsável ou agindo ali na criação. Então, nós não devemos deixar desapercebido esse detalhe. Na criação estava envolvida a Trindade, já Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos isso também no uso plural que ocorre lá em Gênesis. Deus, em determinado momento, na criação do homem, ele fala a seguinte frase: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um uso plural. É como se, de fato, a Trindade estivesse sendo expressa ali. Pela linguagem, a gente consegue ver a Trindade ali existindo, a Trindade em diálogo e a Trindade participando. Certo? Então, foi do prazer de Deus criar todas as coisas. Esse Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tá bom? E ele criou o quê? Para a manifestação da glória, da sua glória. Por que as coisas existem? Para a manifestação da glória de Deus. Esse é o fim último, é o sentido da existência de toda a criação. É para a manifestação da glória de Deus.
para a manifestação do seu eterno poder, da sua sabedoria e da sua bondade. Ou seja, é como o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu vou ler lá o Salmo 19 rapidamente, é um dos salmos mais clássicos acerca dessa expressão da glória de Deus na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Coisa parecida Paulo fez lá em Romanos capítulo 1, que ele fala que o que se pode conhecer de Deus, e isso ele o revelou, porque os seus atributos invisíveis são manifestos pelas coisas que são criadas. Lá, Romanos 1:20 está escrito o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Porque Deus criou, então, o universo, o céu, a terra, eu e você, para a manifestação da sua glória, do seu poder eterno, da sua sabedoria, da sua bondade, da sua divindade. Às vezes é uma pergunta infantil, uma pergunta de criança, mas de repente ocorre na nossa mente a pergunta: por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus fez todas as coisas? E a resposta se acha em Deus mesmo, não em nós. A resposta se acha no Senhor. Deus fez para manifestação da sua própria glória, do seu poder, da sua bondade, da sua sabedoria. É Deus mostrando-se, glorificando-se, sendo glorificado por meio da sua criação. Então, isso a gente tem que ter em mente. As coisas não vieram aí por acaso, uma bola de casualidades que vai formando e direcionando os seres e criando todas as coisas que existem, como nas teorias aí materialistas da existência do universo, por exemplo. Tá bom? Isso é interessante porque o pensamento cristão ele vai totalmente contrário ao pensamento e à filosofia secular da nossa época, do existencialismo, por exemplo. Sabe o que os filósofos existencialistas, quase todos eles, advogam hoje? Não há propósito para nada. Nós vivemos num todo contingente, cheio de casualidades, e a gente vai vivendo, e morreu, acabou. É uma visão até desanimadora. Não há propósito, não há objetivo maior. Nós somos meros e simples ajuntamentos atômicos que vivemos, existimos um momento e depois nos desintegramos e voltamos à natureza. Essa é uma filosofia secular e chamada de existência, pelo menos é uma conclusão do existencialismo, certo? Eu vi até recentemente na televisão, uma entrevista com um filósofo e ele falava exatamente isso. E ele falava para defender e para ensinar as pessoas e o seu auditório, meio que dando até bronca, e falando, olha, não há propósito maior, nós temos que abrir a mente, não há nenhum propósito maior, nós devemos viver, aceitar o nosso contexto, aceitar a nossa existência, e amanhã nós iremos morrer. Então, assim, é um mundo sem Deus, né? E a gente parte já do princípio, pelo menos aqui na confissão e nas escrituras, parte do princípio que todas as coisas existem com um propósito, sim, um propósito determinado, a partir de um projeto, a partir de um plano, a partir de um criador, e tudo tem o seu caminho, o seu direcionamento, e o seu objetivo, sim, lá na frente. Manifestar a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus vai manifestar a sua glória no
nos que creem e nos que não creem nele. Para os que creem, a sua glória, vamos falar de pessoas, né? Aqui no recorte de pessoas, nas pessoas, Deus vai ser glorificado por causa da sua graça. Vai ser visto a imensa graça de Deus salvando vidas. Nos incrédulos, Deus também vai ser glorificado por meio da manifestação da sua justiça. Deus vai ser glorificado como um Deus justo. No mais, no cosmo, nas coisas irracionais e inanimadas, Deus continua sendo e será glorificado também em toda a sua criação. Esse é o motivo da existência da criação. Então, a confissão de fé já fala sobre isso, tá bom? Que para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, Deus resolveu criar ou fazer o mundo. Nota que nós partimos do pressuposto de criar, uma vez que não existia. Por isso que, às vezes, nós identificamos isso como criacionismo. E nós acreditamos numa criação, tá bom? Não numa mera evolução, não numa mera casualidade, mas numa criação, tá bom? Então, Deus resolveu criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Sejam as coisas visíveis e sejam as invisíveis. As invisíveis também foram feitas por Deus. Classes de seres espirituais que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que existem. Então, são os seres invisíveis. Então, até isso a Bíblia coloca o detalhe que Deus fez as coisas visíveis e até as invisíveis. E essa linguagem foi tirada diretamente de Colossenses 1,16, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, quer sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É a linguagem de Colossenses 1,16. Tá bom? Então, Deus cria as coisas visíveis e as invisíveis também. No espaço de 6 dias, aqui há um ponto bem polêmico até no cristianismo, porque muitos não conseguem ver a literalidade dos 6 dias. Alguns falam que foi por um período, por um espaço de tempo e etc. Mas a confissão e o pensamento reformado, ele é mais decisivo nesse ponto. Ele advoga que foram 6 dias de fato literais, de 24 horas. É claro que falta tempo para nós debatermos isso de modo mais detalhado, se houver, porventura, dúvida nos irmãos. Mas eu gostaria de ler só 2 textos, que eles vão nos dar, pelo menos, um embasamento bíblico um pouco mais sólido para nós abordarmos a questão. Sem falar no próprio Gênesis e nos indícios que Gênesis aponta, nós temos 2 textos que eu, particularmente, eu acho eles muito fortes para advogar a existência dos dias literais. O primeiro deles está em Êxodo 20, do versículo 9 em diante. Na verdade, vou pegar o versículo 8 para a compreensão ficar melhor. Está escrito o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Agora a parte que nos toca. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No contexto aqui mosaico, do
no contexto dos 10 mandamentos. E nota, já está bem longe de Gênesis. Isso aqui é a visão, então, da revelação por meio de Moisés, dada ao povo de Deus. Moisés, com toda clareza, explica o porquê da guarda do sábado, um dia literal. Por que a guarda do sábado? Porque o próprio Deus descansou. Ele trabalhou em 6 dias, portanto, o contexto também literal aqui. Ele trabalhou em 6 dias e no 7º dia descansou. Um paralelo dessa afirmação está em Êxodo 31, 17. Também ele trabalha mais ou menos nesse sentido. Está escrito o seguinte lá: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Também falando do sábado, tá? É sinal Conseguiu, para... Jair? Oi? É sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Tá bom? Então, essas duas considerações, algumas coisas no próprio contexto de Gênesis que as pessoas usam para advogar a existência dos literais. Nota, cada dia da criação, o Senhor fala tarde e manhã, o primeiro dia. Dá um marco ainda de manhã e tarde. Fica muito difícil você pensar nesses marcos para mostrar um período longo de milhares de anos. Tá bom? A palavra usada lá é Yom. O dia lá em hebraico é Yom. Aquele Yom, é claro, com exceção de alguns momentos, o contexto mostra que ele está sendo usado metaforicamente, mas fora isso, Yom é usado para dia literal, de 24 horas. Então, alguns indícios no Gênesis, tá bom? Mas, enfim, como eu falei, tempo para nós meditarmos, né, e aprofundarmos melhor nessa questão do dia, dias ali de Gênesis. Eu só estou apontando já alguns argumentos que fazem parte aí de uma perspectiva que apoia já o pensamento da confissão. Uma vez que ela não deixa em aberto também, irmãos. Isso é interessante. Isso é uma perspectiva que eu gosto de confissão, é que ela não deixa em aberto as coisas. Ela toma uma posição e mostra o que é uma opção para crer. Então, a opção batista, por exemplo, reformada, nessa confissão, é que os dias foram 6 dias literais. Tá bom? Então, essa é a opção, essa é a base que nós cremos. E no final ele diz assim, do artigo 1º, e tudo muito bom, é o selo de qualidade de Deus. A visão aqui da criação é antes do pecado, né? Em que tudo era muito bom, tudo era perfeito. É claro que um Deus perfeito vai fazer uma criação perfeita, uma existência perfeita. Então, não se pode, a partir disso, acusar a Deus de algum problema que, porventura, venha a existir. Por exemplo, a questão do mal é extremamente difícil de se trabalhar e polêmica justamente por isso, porque a ideia é nós conseguirmos conciliar a existência do mal, mas não atribuímos a Deus, uma vez que Deus, como vimos aqui, fez a criação, completou ela e tudo estava perfeito, completo, complexo, funcional e tudo ok. Depois, por conta do pecado, é que as coisas caem em decadência e chega à nossa atual conjuntura. Mas quando Deus termina a sua criação, está tudo perfeito, tudo muito bom. Esse é o primeiro artigo, então, que fala sobre a criação, irmãos. Amém? Alguma pergunta aí? Estamos lá em 7 participantes. Todo mundo aí, maravilha. Estão ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar? Alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário sobre esse primeiro artigo? Vamos aproveitar essa plataforma de videoconferência que ela dá essa opção de você interagir. Se você tiver algum comentário, se não tiver, eu vou continuar, tá bom? Pastor, Pode falar, Lázaro. então sobre essa questão, né, da criação, dos
né, dos 7 dias, dos 6 dias da criação. Tudo. Eu vi recentemente uma entrevista de um pastor batista, né? Ele se identificou assim, né? E ele segue a linha não sei se o senhor já ouviu falar dessa linha, uma linha recente, relativamente recente, que está surgindo agora aqui, principalmente no Brasil, que é a teofísica. E É o eles, quê? teofísica. Teofísica, não conheço. E segundo eles conseguem conciliar tanto os pressupostos da ciência como os pressupostos da Bíblia. Né? Então, para eles, tanto os pressupostos da ciência está certo como o da Bíblia. E eles conseguem lá, conforme a argumentação deles, dizer que ambos estão certos. Sim. É Assim, uma, é uma, é uma nova vertente, né, que surgiu depois do criacionismo, do design inteligente. Aí ele diz que essa é uma nova linha que está surgindo no meio acadêmico. legal. Então, assim, uma ciência bem feita, é porque a gente tem muito problema hoje, às vezes a gente critica a ciência por conta da especulação que existe, né? Mas uma ciência bem feita, bem fundamentada, ela não pode contradizer as escrituras. Porque nós estamos falando de duas coisas que têm que ter coerência, porque Deus criou ambas as coisas. E Deus não deu de confusão, deu de coerência. Então, a ciência bem feita, bem trabalhada, e a Bíblia bem interpretada, bem orientada, então não pode, de fato, entrar em conflito. Eu trouxe os livros, eu deixei ali, eu vou pegar rapidinho, mas eu trouxe alguns livros justamente para mostrar para vocês, se vocês quiserem fazer alguma leitura para aprofundar essa questão da criação nessa nossa perspectiva criacionista ou do design inteligente, ou essa que o Vladimir está falando, teofísica, que eu não conheço, novidade para mim, a gente pode até olhar mais detidamente, mas principalmente o criacionismo e o design inteligente, que eu já ouvi alguma coisa e já li alguma coisa, são correntes muito interessantes, porque elas utilizam-se da ciência, elas mostram por métodos científicos, racionais e objetivos, que não é uma loucura toda acreditar e pensar na existência de um criador. Principalmente o design inteligente, ele quer mostrar isso, que existe um projetista que fez todas as coisas. E como é que se descobre isso? Por causa da inteligência com que foi feita, por causa da complexidade com que as coisas foram feitas, e que a casualidade não poderia produzir isso por si só. Então, exige-se um ser inteligente. É quase aquela questão do relojoeiro. Se você estiver num deserto e tropeçar com um relógio, a primeira coisa que você vai supor que existe um criador para aquele relógio. Ele não está ali por acaso, ele não surgiu sozinho na areia do deserto, ele não foi se autoconstruindo e chegou àquele nível de desenvolvimento sozinho. Precisou de uma mente, de um criador para projetar aquilo tudo. Então, é basicamente essa ideia. Vou ali pegar rapidinho, só um pulinho, só para mostrar para vocês os livros. Só um pouquinho. Tá ok. Pronto, cheguei já cheguei. Então, só por conta de orientar vocês, de repente vocês queiram ler mais alguma coisa, isso é coisa boa, tá bom? Ó, design inteligente sem censura. Design inteligente sem censura. Ele basicamente, ele aborda William e Jonathan Witt, tá bom? Então, ele aborda basicamente a teoria do design inteligente. Essa teoria do design inteligente, ela não é de modo nenhum ruim para o cristão. Na verdade, ela corrobora o pensamento bíblico e ajuda a gente a ter argumento. Esse aqui é do Adalto Lourenço, físico brasileiro, bastante conhecido, como tudo começou. E ele vai abordar aqui, também com base na física e etc., ele vai abordar a coerência do pensamento cristão, e ele vai mostrar aqui o absurdo, era essa palavra que estava na minha mente, o absurdo de se pensar no acaso, o acaso produzindo as coisas, como
um Big Bang, ou seja, o acaso vindo e estruturando a realidade. Ele advoga ali que não tem como. Um exemplo que ele dá, olha o exemplo que ele dá, bem interessante. Se você pegar 10 dados, tadinho, dado numerado de 1 a 6, e você jogar numa mesa aleatoriamente esses 10 dados. Agora imagine que você joga esses dados aleatoriamente e queira que os dados caiam um em cima do outro certinho e com o número 6 voltado para cima. Agora a pergunta é, quantas vezes você precisaria lançar esses 10 dados para acontecer isso em cima de uma mesa? Você está com uma mesa, 10 dados na mão, e você precisa jogar esses dados para cima, aleatoriamente. Esses 10 dados têm que cair empilhados um em cima do outro e com a face 6 para cima. A pergunta é, em quanto tempo você faria isso? Quantos lançamentos você precisaria fazer isso? Então, é claro que seriam milhares e centenas de anos e possivelmente você não conseguiria. Então, ele fala que a complexidade para surgir a vida ao acaso é muito maior. Então, a gente acreditar que a vida surgiu, desenvolveu, se é por acaso, moléculas se chocando em moléculas e depois disso evoluindo, é acreditar que você pode pegar 10 dados e jogar para cima e cair esses dados numa mesa e eles ficarem empilhados com a face 6 para cima, de repente com uma facilidade, né? Então, não é bem por aí. Então, ele mostra que a casualidade não explica. E o terceiro livro aqui, A Prova Definitiva da Criação, tá bom? O Dr. Jason Leslie, é um americano, tá bom? Mas esse livro é da Monegismo, tá bom? É um doutor em física, pesquisador na área de criacionismo. Então, ele trabalha várias provas também acerca da criação. Mas tá bom, vamos, alguma pergunta ainda, alguma dúvida, alguém quer participar mais, relatar alguma coisa? Vamos lá para o artigo 2 então, tá? Só situando então, de repente alguém que chegou aí depois, Confissão de Fé, Batista de 1689, capítulo 4, sobre a criação. Nós vamos agora para o artigo 2. Está escrito o seguinte: após Deus haver feito todas as outras criaturas, ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os adequou perfeitamente à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la, e ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Essa visão é a visão do homem anteriormente à queda, tá bom? Por isso que é uma visão também bela e perfeita aqui, do homem. Então, é uma visão pré-queda. Vamos comentar esse artigo, então. Primeira coisa que se fala aqui, após Deus ter feito todas as outras criaturas, Deus fez tudo primeiro, as outras criaturas, estruturou o ambiente, depois ele fez o homem para dominar sobre a natureza, sobre a criação. Ele criou homem, esse homem aqui é no sentido de humanidade, tá? Ele criou homem, macho e fêmea, ou seja, ele criou a humanidade, macho e fêmea. Agora, há um ponto muito interessante aqui, irmãos, sobre a humanidade e sobre a natureza humana. Deus fez o homem em duas categorias distintas, e apenas duas categorias distintas, e apenas dois gêneros. O homem e a mulher, o macho e a fêmea. Às vezes nós estamos negando isso, e negar essas categorias é criticar a criação de Deus e é criticar a estrutura, rejeitar a estrutura que Deus fez. Deus fez e estabeleceu essa estrutura, irmãos, da existência do homem e da existência da mulher.
É claro que nós e a humanidade hoje tem um maior debate acerca do homem e sua natureza, dos gêneros, mas nós devemos recorrer à palavra de Deus e às definições bíblicas a respeito do gênero humano. Então, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, e isso está muito claro em Gênesis. Por que ele fez dessa maneira? Uma das explicações teológicas é: dessa maneira, você tem a possibilidade de a humanidade em complementarismo, ou seja, o homem e a mulher, um completando o outro, você tem a possibilidade de representar melhor a Deus e glorificá-lo ainda mais. Então, foi preciso a existência do homem e a existência da mulher para ambos juntos conseguirem, em união, expressar toda a grandeza e diversidade que existe na Trindade. Nós não fomos criados para a glória de Deus, o homem e a mulher juntos também, e principalmente no casamento, eles representam e eles glorificam a Deus por meio dessa união de elementos, de papéis, de funções diversas entre o homem e a mulher. Nós devemos ter em mente o seguinte: Deus fez o homem de modo que, em essência, existe algo que só existe no homem e é próprio do homem. Deus fez a mulher de modo que, em essência, existe alguma coisa que só tem na mulher e não tem no homem. É claro que existem várias coisas em comum, mas existem coisas que são próprias para cada um também. Recentemente eu fiz uma leitura e eu achei muito interessante até os termos em hebraico usados para homem e mulher. O termo em hebraico para homem é ishi, melhor dizendo, ishi. E para mulher é isha. E a etimologia das palavras ishi e isha para a mulher, ishi para o homem, não é isso? Elas querem dizer basicamente o seguinte: para o homem, a raiz etimológica de ishi significa força. E a raiz etimológica para isha, mulher, significa suavidade. Olha que interessante. Deus colocando o homem em duas classes distintas, em homem ou gêneros, em homem e mulher. E para o homem, desde o começo, ele atribuiu uma palavra que ela conota força. E para a mulher, uma palavra que conota suavidade. Ou seja, Deus quer mostrar com isso que existe alguns elementos, alguns papéis e algumas orientações para o homem, que o homem, com isso, vai glorificar a Deus. Existem alguns atributos da mulher que a mulher vai glorificar a Deus com isso. Um dos grandes problemas nosso é que a nossa humanidade, ele quer acabar com isso, com qualquer diferença. Ele quer, e isso é ruim tanto para o homem como para a mulher. E é ruim no ponto de vista cristão e no ponto de vista da estrutura divina para a humanidade. Então, a nossa perspectiva, desde o começo, irmãos, desde Gênesis, aponta para Deus trabalhando o homem e a mulher, o casamento entre o homem e a mulher, particularidades do homem, particularidades da mulher, o homem com conotação mais de força, poder, de liderança, de provisão, a mulher com uma tonalidade mais de suavidade, de apaziguamento, de serenidade, de doçura e coisas do gênero. Tá bom? Então, é a conclusão bíblica isso, tá? É uma conclusão extraída da Bíblia, esse tipo de abordagem. Para vocês verem, nesse livro que eu li, a autora trabalhando sobre as diferenças do homem e da mulher, e é claro que além das diferenças físicas que são visíveis e são gritantes, por exemplo, ela aborda que o homem tem
20% a mais de força do que a mulher. Então, qualquer atividade que você for fazer com uma mulher e comparar-se com uma mulher, ela tem que fazer, sei lá, 20, 30% mais de força para tentar igualar a um homem. Então, a força física, o aspecto físico, ele é muito próprio, já é característico da diferença entre o homem e a mulher. Mas o aspecto psicológico, intelectual, mental também é muito abordado. Porque, por exemplo, é cientificamente provado, irmãos, isso é uma característica, isso é um detalhe que a ciência consegue mensurar. O homem é mais racional, ele utiliza o seu hemisfério do lado esquerdo com maior preponderância. E o lado esquerdo trabalha muito o raciocínio analítico, o raciocínio lógico, a ideia do arrazoado, da racionalização. Certo? Então, faz parte de uma característica daquele que deve liderar. Se a pessoa tem uma função, uma prerrogativa de liderança em várias esferas, por exemplo, no seu lar, na igreja, etc., então, foi nutrido e foi dado ele ferramentas para isso, para liderar. Já a mulher utiliza quase que de igual modo ou até com um pouco mais de preponderância o lado direito. Ela usa o lado esquerdo também, mas com uma ênfase maior no lado direito do cérebro. E aí tem médica aí, a Jéssica pode até me repreender aí, me corrigir se estiver errado. Mas o lado direito do cérebro, então, seria aquele responsável por essa visão mais afetuosa, mais doce da vida, mais artística, mais colorida. Então, é mais ou menos essa ideia. Mas, enfim, fora esses detalhes, sem entrar muito nesses detalhes, acho que também não é o momento para ser tão detalhista, mas o fato é que Deus criou o homem, macho e fêmea, e os criou com almas racionais e também imortais. É bem destacado que a alma racional, nós somos racionais, irmãos, nós pensamos, nós somos diferentes dos animais, nós somos uma categoria totalmente diferente. Hoje, quer-se igualar até o homem aos animais. Porque, é claro, se você advoga que todos viemos de uma evolução, é claro que, entre aspas, você não pode se julgar em mais vantagem do que o outro, ou o outro bicho, ou outro animal. Mas a ideia é que a Bíblia fala que nós somos seres diferentes, nós somos seres racionais. Não somos, portanto, como os animais. Os animais vivem de instintos, nós vivemos porque conseguimos pensar, nós conseguimos imaginar. Então, nós somos uma classe diferente. E para vocês verem onde chega a loucura do homem, já existe uma crítica até para os homens se julgarem, de certa forma, diferentes ou superiores aos outros animais. É claro que a crítica surgiu num contexto de maltrato de animais, e aí é claro que nós somos contra, etc. Mas no contexto de maltrato de animais, alguns pesquisadores trabalhando chegaram à seguinte conclusão, de que o homem se arroga de ser superior a outra espécie sem que o seja. Então, existe até um pesquisador que chama isso de especismo. Então, estão criticando os seres humanos e falando que isso é um especismo, nós querermos ser diferentes e superiores aos animais. Então, a ideia por trás disso é que nós sejamos todos nivelados. Olha que coisa absurda, irmãos. Uma coisa que, para o cristianismo, a gente consegue entender lá na raiz, lá em Gênesis, os primeiros versículos, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso aponta para a racionalidade. A gente chega no século 21, pessoas advogando que nós devemos estar no mesmo patamar de animais. Por isso, presta atenção, por isso você está vendo por aí acontecer de animais serem mais bem tratados do que seres humanos.
animais terem melhor acesso de repente, alimentação, serem alvo de ONGs e de cuidados, de protestos, e seres humanos morrendo à míngua nas ruas. Então, é fácil, às vezes, ter uma ONG que cuida de cachorro e arrecada milhões de famosos, mas os mendigos daquela mesma rua dos cachorros estão lá, perecendo enfim, e naquela condição lá. Então, é um perigo. Então, a falha disso está lá no começo. A gente não olha para a Bíblia e vê que o ser humano, como dizem muitos, é a coroa da criação, é a imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser racional. Ele tem uma alma. Animal não tem alma. O ser humano tem alma. O ser humano foi adaptado. Aqui, depois continua. Nós fomos adequados perfeitamente à vida para Deus. Só nós, seres humanos, racionais, com almas imortais, temos uma vida adequada para a vida com Deus. Uma samambaia não tem uma vida e uma preparação adequada para ter comunhão com Deus. Um animal qualquer não tem uma preparação adequada para ter uma vida com Deus. Agora, o homem foi preparado e adequado para ter sua vida e sua comunhão diante de Deus. Então, para isso nós fomos criados também. Então, o texto ainda continua. Tendo sido feitos conforme a sua imagem, a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Isso lá no começo. É referente à imagem de Deus, o que nós herdamos de atributos, o que a imagem de Deus nos comunica, fala de conhecimento, retidão e verdadeira santidade lá no início. Tendo a lei de Deus escrita no seu coração, então o homem nasceu com a lei de Deus no seu coração, tá bom? E tinha o poder para cumpri-la. Adão, por exemplo, e Eva tinham o poder para cumprir a lei de Deus. Talvez os únicos seres humanos, exceto Jesus Cristo, que em si, em sua origem, e por conta da sua própria característica de sua criação, de sua existência, tinha poder para cumprir a lei de Deus. Mas ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, por causa da sua liberdade, da liberdade da sua vontade, da sua livre agência, e que é sujeito à mudança. Então, basicamente, esse segundo artigo, ele mostra, a respeito da criação de Deus, esse foco no ser humano, enquanto no primeiro, você estava num foco mais geral, no artigo segundo, ele focou mais no ser humano e mostrou algumas coisas a respeito do ser humano e de sua relação com Deus. Ok? Segundo artigo, tudo certo? Algum comentário? Se não tiver, vamos para o terceiro e para nós finalizarmos. Ninguém quer falar nada? A Kézia colocou aqui, colocou no chat aqui. Pastor, qual é o nome deste livro? Qual livro? Qual livro, Kézia? Se você puder falar, tem vários aqui. Eu mostrei 3 livros. Tem vários livros aqui. Qualquer coisa eu posso tirar a foto da capa e depois mandar para vocês também pelo WhatsApp, tá bom? Eu posso passar as referências para vocês. Sobre a diferença entre homens e mulheres. Ele chama design divino. É de uma autora chamada Mary e, se eu não me engano, Lucy. Mary e Lucy. Tá bom? Deixa eu olhar aqui na internet rapidinho, de repente eu já passo para vocês. É Mary e Lucy, é design divino. Mary e Lucy. Já achei aqui. Não sei. Cadê vocês? Aqui, voltei.
Achei ali, não sei se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês, tá bom? Mas, principalmente para as mulheres, tá, Kézia? Ele é muito bom. A gente está planejando até fazer um estudo com as mulheres. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver, não. Mas depois eu mando para vocês, tá bom? O nome é esse aqui, é Design Divino. Mulher, sua verdadeira feminilidade. Design Divino. Mulher, sua verdadeira feminilidade. Mary e Nancy, tá? Falei outra pessoa lá. Ok? Muito bom esse livro. A pessoa da igreja até nós estamos trabalhando, fazer um curso com as mulheres a respeito desse livro aí, tá bom? Então ele fala muito dessa estrutura do gênero masculino e feminino, das funções de ambos, e depois ele trabalha muito a parte da mulher, a mulher cristã, a mulher na perspectiva bíblica. Tá bom? Item 3 e o nosso último item dessa noite. O Júnior falou que está com problema para conectar, tá bom? Não sei o que deve estar acontecendo lá. Ele está falando que não está conseguindo ouvir o áudio. Vocês estão me ouvindo aí? Todo mundo está ouvindo? Tudo certo? O Júnior disse que não está conseguindo ouvir o áudio. Então, eu não sei o que aconteceu lá. Tá bom? Mas vamos para o último tópico, então, para a gente não prolongar muito. Até porque eu não sei como isso não cortou ainda, irmãos. Isso aqui, ele normalmente ele só deixa 40 minutos, tá bom? Então, se cortar aí, se cair a conferência aí, é por causa do programa, tá? Ele tem uma limitação, essa versão gratuita só até 40 minutos, tá bom? Ok, então vamos lá ao item 3. Além dessa lei escrita nos seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de forma que, enquanto eles obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, falando mais sobre o homem, o texto já dá essa nova informação, já avança um pouco na criação do homem e o que aconteceu no contexto do homem e Deus ali naquele momento. Então, atrás a gente já viu que eles foram feitos tendo a lei de Deus escrita no seu coração, não é isso? É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 também, que os homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o adoraram nem o serviram como Deus. Eles rejeitaram a verdade pela mentira e abraçaram a mentira. É basicamente essa interpretação que Paulo faz em Romanos. Então, os homens têm esse senso do divino em seu coração. João Calvino chamava isso de senso divinatis, ou seja, senso do divino, senso da existência de Deus, senso das leis de Deus. Você não precisa ensinar uma pessoa que um assassinato é errado. A pessoa de sã consciência, ela vai ter a noção de que matar o outro totalmente injustificadamente é um erro, e algumas outras imoralidades. As pessoas têm consciência disso no seu próprio coração. Então, agora no item 3, no artigo 3, ele fala assim: além dessa lei escrita no seu coração, eles receberam uma ordem. Então, além dessa lei interna, tiveram o primeiro mandamento externo. Esse primeiro mandamento fazendo parte aí do pacto de obras de Deus com o homem. Nesse mandamento, Deus fala assim: não comam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, além da lei de Deus no seu coração, não é isso? E da orientação divina já para o agir, você tem uma ordem, uma orientação externa, falando acerca de uma ordem de Deus.
não faça tal coisa, um mandamento de Deus. Só tinha um, irmãos, externo. Só tinha uma coisa para Adão e Eva observar. Tá bom? E a gente sabe o que aconteceu. De forma que, enquanto eles obedeceram esse preceito, foram felizes. A gente não sabe o tempo ao certo em que durou a inocência deles, mas eles foram felizes. Esse é o estado pré-queda, um estado de felicidade, um estado de comunhão com Deus. Na verdade, aqui a gente interpreta numa perspectiva cristã que a felicidade, de fato, é ter comunhão com Deus. É estar ligado a Deus. Então, eles experimentaram felicidade, experimentaram comunhão com Deus. Então, foram felizes enquanto obedeceram à voz do Senhor, enquanto tiveram comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. E aí fecha o nosso capítulo sobre a criação e a nossa abordagem sobre um pouco sobre a criação do homem e suas responsabilidades. Tá bom? Só 3 artigos. Só recapitulando, no primeiro a gente falou que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. Criou tudo perfeito, completo, complexo, funcional, e no espaço de 6 dias e colocou o selo dele de que era tudo muito bom. No segundo artigo a gente se voltou um pouco para os homens. Deus criou, após criar todas as coisas, criou também o homem, macho e fêmea, almas racionais e imortais, e adequou esse homem para o relacionamento com Deus. No terceiro artigo, esse homem tem a lei de Deus no seu coração. Além dessa lei de Deus, tem uma ordem externa para obedecer a Deus, quanto a um determinado detalhe, não comer a árvore do bem e do mal. E um detalhe, que esses homens foram felizes enquanto tinham essa comunhão com Deus e tinham o pleno domínio da criatura, das criaturas, conforme a vontade de Deus. Nesse momento pré-queda, então, tem também uma visão de perfeição, de bonança, de completude, de satisfação. As coisas estão caminhando como deveriam até aqui. Mais à frente a gente vai ver o pecado, a queda e suas consequências no homem, na criação, etc. Mas até nesse momento, no momento da criação, a gente para as coisas todas perfeitas, o homem perfeito, em relacionamento com Deus, a sua vida perfeita, o seu relacionamento entre si também perfeito, Adão e Eva perfeito também, sem nenhuma crise, e tudo conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Algum comentário final para nós encerrarmos? Alguma observação? Alguma pergunta? De repente, alguma pergunta até um pouquinho paralela a esse tema, se a gente puder ajudar, a gente utiliza esse tempo para isso. Algum comentário? Pode ser um de cada vez, senão vai congestionar aqui a internet, irmãos. A gente vai ter dificuldade de ouvir vocês. Pode ser um de cada vez, senão vai ficar muita gente falando ao mesmo tempo. Tá bom? Já que ninguém quer comentar, então eu vou fazer só alguns avisos e até para ter um feedback dos irmãos. A gente está nesse formato online, não sei se é o mais adequado, não sei da disponibilidade dos irmãos, mas o que os irmãos têm achado até agora, e se os irmãos acham viável a gente continuar esse estudo, uma vez que a gente não sabe, irmãos, ao certo quando a gente vai voltar a se reunir presencialmente. Então, queria ouvir os irmãos se os irmãos teriam disponibilidade de nós continuarmos aos sábados, continuar nessa plataforma, continuar interagindo e estudando esse material. É claro que uma vez que nós terminarmos, concluímos o material, vai valer, tá bom? Os irmãos fizeram o curso, a gente pode até emitir um certificado pela igreja. É interessante para os novos que vão ser aí inseridos no corpo da igreja como membros, oficialmente falando. Então, é interessante todas essas coisas. Então, se os irmãos conseguirem
dar esse feedback, se tá bom, se dá para continuar, se é melhor a gente, de repente, realmente pausar para ter presencialmente. Enfim, queria ouvir os irmãos aí. Por mim, a gente pode seguir, pastor. Para mim tá de boa. Pastor, eu também gosto mais desse método da Eu gente também. se Eu acho reunir. super importante a gente estar com a igreja. Eu e Samuel também concordamos que pode continuar assim. O Samuel está aí também, Kézia? Está. Legal. Então, a gente sabe que tem a distância, assim, a gente sempre... não é a mesma coisa, a gente está junto, né? Tem uma parte que fica um pouco mais, enfim, difícil de dar. Não quer vinagrete não, então. Foi, Mike? Mas eu acho que, apesar das dificuldades, né? Apesar de, entre aspas, talvez fique um pouco mais chato, um pouco mais distante, de repente, mas eu acho que, apesar das dificuldades, das limitações, acho que a gente pode aprender, pode aproveitar esse tempo. Não é isso? Paz, pastor. Olá, Samuel, tudo bem? Saudade, cara, de vocês. Opa, estamos aqui, ó, ao vivo e a cores. A tecnologia tem que avançar um pouco para a gente conseguir se tocar, né? Olha aí, rapaz. Pois é. Já tem um negócio aí sendo inventado aí. Rapaz, bicho. E aí, Pai Júnior, Pai Vladimir. Paz. Paz, irmão. Saudade de todos aí, cara. Beleza, meu irmão. Mas tudo tranquilo aí? O que você achou da aula? Dá pra gente continuar assim? Pô, na medida do possível dá, né? A gente queria ao vivo, mas assim foi bom, tá bom. Dá para ir aprendendo também, né? Revisando algumas coisas. Claro que os irmãos já sabem, né? Mas revisar alguns pontos característicos, né? É verdade. Beleza. Um abraço para vocês aí. Eu também. Sim, pastor. Acerca do tempo, dos 40 minutos, qualquer coisa, se a reunião encerrar no seu ID, a gente pode abrir no ID de outra pessoa, uma nova reunião. E aí a gente continua mais à frente. Eu estou usando este mesmo aplicativo para ter aulas da faculdade, né? E a gente está fazendo assim, às vezes, dependendo do professor. Quando termina os 40 minutos, nós iniciamos uma nova reunião para poder continuar a aula. Legal. Mas eu não sei o que aconteceu. Já passou mais de 40 minutos. Eu não sei. Sim, eu vi aqui também. Ele até avisou que a reunião encerraria, mas não encerrou. E não encerrou, ainda bem. Acho que eles estão dando algum tempo a mais nisso. Mas tá bom então, irmãos. Eu acho que a gente encerra assim nessa noite, tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês. Também estou morrendo de saudade de todo mundo. Doido para a gente voltar logo, se encontrar, ter nossas reuniões presenciais. Não é isso? E a gente voltar ao nosso convívio normal. Mais um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe. Dá uma lidinha depois lá na Confissão, capítulo 4 da criação, tá bom? Faz um resumo, uma revisão também do que a gente viu anteriormente, para a gente retomar. E aí, sem falta, né, a gente pegar o ritmo de novo, né? Que eu acho que deu uma quebrada aí no ritmo. Mas na próxima, acho que a gente já dá para até pegar um ritmo melhor. No próximo sábado, a gente já continua e assim sucessivamente, tá bom? A participação aí. Hoje está praticamente todo mundo, tá, né? O sábado, acho que passado, retrasado, alguns não puderam. Mas hoje está praticamente todo mundo aí. Então, glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Tá bom? Amém? Bem. Abraço, então. Até amanhã no culto também, transmitido ao vivo, tá, na live. Amanhã vai ser no YouTube normalmente, tá? Esse formato aqui para videoconferência para culto não é tão interessante. Então, a gente vai fazer a live normalmente para o culto, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra, compartilha o link normalmente lá no grupo da igreja. A gente se encontra amanhã no culto, tá bom? Deus abençoe, abraço para vocês tudo. Aí, Mike. Amém, pastor. Até amanhã. Mike, Vladimir, Bruno, Jéssica, Kézia, Samuel, que está aí também.
Júnior, já falei, né? Bruno. Então é isso aí. Falei todo mundo aí, né? Deus abençoe, tá, irmãos? Até mais. Amém, pastor. Até. Tchau. Tchau. Até mais. Amém. Tchau, irmãos. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu.